Olá, meus amores! Hoje nós iremos conversar sobre os substantivos novamente. Só que nós iremos ver alguns tipos de substantivos, tá bom? O primeiro será os gêneros dos substantivos. Quando falamos de gênero dos substantivos, nós estamos falando de masculino e feminino. Vamos lá a esse exemplo. O pai, um pai. O filho, um filho. Pai e filho são nomes masculinos. Antes dos nomes masculinos, usamos o, os, um e uns. A mãe, uma mãe. A filha, uma filha. Mãe e filha são nomes femininos. Antes dos nomes femininos, usamos a, as, uma, umas. Vamos aqui a alguns exemplos. Antes dos nomes femininos, usamos a, as, umas e um. Uma e umas. Antes dos nomes masculinos, usamos o, os, um e uns. Vamos aqui, ó. Masculino, pai. Feminino, mãe. Masculino, aluno. E feminino, aluna. E aí, se tivéssemos que usar para poder indicar pai, o boi, o pai, a mãe, o aluno, a aluna, o boi, a vaca, o tio, a tia, o pato, a pata, o avô, a avó, o cavalo, a égua, o primo, a prima, o leão, a leoa, o amigo, a amiga, o moço, a moça, o neto, a neta, o menino, a menina, o padrinho, a madrinha. Vocês observaram que eu falei somente palavras que utilizamos no nosso dia a dia e usamos o masculino e o feminino sem entender que masculino e feminino é um gênero do substantivo. Então, vocês já sabem, quando falarmos sobre gênero do substantivo, nós sabemos que é masculino e feminino. Masculino e feminino, vocês sabem usar. Vocês sabem que antes de... vocês não falam o mãe, vocês falam a mãe. Então, agora vocês já sabem diferenciar que masculino e feminino são... Vamos lá. São gêneros dos substantivos, correto? Então, tá. Vamos a essa atividade. Copie a frase passando as palavras destacadas para o masculino, regressando para o... copie a frase passando as palavras destacadas para o masculino, regressando ao ninho. A mãe coruja ficou triste e foi conversar com a égua. Aí agora vamos aqui. Regressando ao ninho, o pai, porque se a gente quer passar para o masculino, e aqui a mãe é o feminino, então o pai coruja ficou triste e foi conversar com o cavalo. O cavalo. Se é a égua, é o cavalo, certo? Então, escreva antes das palavras a, o ou a, um ou uma. Casa. A casa. No B. Vassoura. A vassoura. Não pode ser o vassoura. A vassoura. Apito. O apito. Vaca. A vaca. E aqui do lado.
um ou uma. Um jacaré, um gato, um coelho, um palhaço. Agora vamos ao número do substantivo. Número do substantivo, sim. Número do substantivo. O número do substantivo é plural e singular. Vocês sabem colocar uma palavra no plural e no singular? Observe a quantidade de elementos aqui na primeira cena. Nessa primeira cena aqui. A criança, temos quantas crianças? Quantas meninas? Uma menina, uma criança. O aluno, temos quantos alunos na cena? Um aluno. O singular indica um só elemento. O singular indica que temos um elemento somente. Aí agora vamos aqui na coluna do lado direito de vocês. As crianças, uma criança. As crianças, umas crianças. Tem uma criança só? Não, temos umas, porque é mais de uma. Temos algumas crianças. Os livros, uns livros. Temos alguns livros aqui. Ó, são 4 livros e 3 crianças. Então, se eu tenho mais de uma criança, mais de um livro, eu estou falando de plural. O plural indica mais de um elemento. Geralmente, para se formar o plural, basta acrescentar um S ao singular. Olha aqui o exemplo. Borboleta, borboletas. Menino, meninos. Observaram que eu acrescentei somente um S? Algumas palavras formam o plural de modo diferente. Olha aqui o singular. Aí eu coloquei algumas terminaçõezinhas que formam o singular. Ao, el, ou e u. Animal, anel, farol, azul. Agora olha para o plural. Ais, eis, os, os. Animais, anéis, faróis e azuis. Observaram que eu usei todos esses finaizinhos? Ó, animais, ó, ais, anéis, eis, faróis, óis, azuis, aus. Observaram? Agora olhem aqui para baixo. E também nós podemos utilizar o ão para o singular. Mão, coração, pão. O singular significa que eu tenho somente um elemento. Então, mão, uma mão. Coração, um coração. Pão, um pão. E aí aqui, vamos para o plural. Ons, ons e ans. Mãos significa que eu tenho mais de uma mão. Então, é mãos. Corações significa que eu tenho mais de um coração. Então, são corações, está no plural. Ons. Pães significa que eu tenho mais de um pão. Então, é pães. Vamos ao singular aqui, ó, com R, S e Z. Corredor, mês e nariz. Aí agora, olha, observem aqui que o mês tem um S no final, porém ele está no singular. Olha o mês no plural, que são mais de um mês. Meses.
eu continuo. Olha aqui o finalzinho, ó. Tem o mês com S, mas acrescento mais o ES. Eis, mês. Viram? Nariz, narizes. Corredor, corredores. Eu só acrescentei o res, seis e zeis, porque são minhas terminações de plural. Vamos aqui ao singular de M e NS. Singular, homem. E olha o plural de homem. Homens. NS. Homens. Singular de garçom. Garçom. E agora o plural. Garçons. NS. O singular de jardim. Jardim. E olha o plural. Jardins. Observaram que eu coloquei o NS, jardins. Sonzinho vai para o nariz, mas porém tem o S. Coloque no plural as palavras que estão no singular e no singular as palavras que estão no plural. Bastões. Então, se bastões é plural, olha o S, ES no final. S, A, O, S. E aí vamos lá. Bastões, bastão. Casal, casais. Anzóis, anzóis está no plural. Então, anzol, singular. Pastel está no singular. Então, no plural vai ser pastéis. Nuvem, nuvem está no singular. Então, no plural vai ser nuvens. NS. Viagens. Está no plural. Porque, ó, NS. NS é plural, né? Então, no singular vai ser nuvem. Com um M. Passe as palavras para o plural. E escolha uma forma, uma frase no plural. Vamos lá. A bola, as bolas. O cachorro, os cachorros. Não podem esquecer que com o S me indica que a palavra está no plural. Eu uso o S. Cachorros. O guarda. Os guardas. E aí eu tenho que escolher a bola, as bolas, os cachorros, os guardas e colocar e fazer uma frase, certo? No plural. E aí vocês façam a frase. Nós falamos na última aula sobre o grau do substantivo aumentativo, porém não falamos sobre o diminutivo. Nós aprendemos que o aumentativo é quando a gente coloca o ão no final, ele deixa aquela palavra grande, para mostrar que aquilo é grande, bem grande, enorme. Eu coloco o ão. E no diminutivo, eu coloco o inho. Vamos ver? Sapinho é um sapo pequeno. Sapinho é o diminutivo do sapo. Sapo é um sapo grande. Sapão é um sapo grande. Sapão é o aumentativo de sapo. Veja algumas palavras no diminutivo e no aumentativo. Ó. Primeiro tem o normal e depois vem no diminutivo e depois no aumentativo. Casa, casinha, casarão. Garoto, garotinho, garotão. Homem, homenzinho, diminutivo. Homenzarrão, no aumentativo.
Nariz, narizinho no diminutivo. Narigão no aumentativo. Garrafa, garrafinha no diminutivo. Garrafão no aumentativo. Muro, murinho no diminutivo. E muralha. Olha, aqui fica diferente, não vai ser murão, é muralha. Pé, pezinho no diminutivo e pezão no aumentativo. Fogo, foguinho no diminutivo e fogaréu no aumentativo. Chapéu, chapéuzinho no diminutivo e chapelão no aumentativo. Cão, cãozinho no diminutivo e canzarrão no aumentativo. Barca, barquinho no diminutivo e barcaça no aumentativo. O aumentativo ele sofre algumas alterações, mas não são grandes alterações. Escreva na coluna adequada as palavras abaixo. Caderno. Caderno, eu começo o caderno, ele está no normal. Aí, como que eu vou colocar o caderno no diminutivo? Caderninho. E o caderno no aumentativo? Cadernão. E aí vocês fazem isso com todas as outras palavras. Garrafão está no aumentativo. E para colocar no diminutivo, eu teria que colocar garrafinha. E no normal, garrafa. E aí vocês fazem todos os outros, tá bom? Um beijinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês aprenderam sobre os substantivos, aprenderam o aumentativo, o grau do substantivo, que é o aumentativo e o diminutivo. Vocês aprenderam também sobre o gênero do substantivo, que é masculino e feminino. E vocês aprenderam sobre o número do substantivo, que é o singular e o plural. Um beijinho para vocês, crianças. Qualquer dúvida é só falar com a tia Andréia, tá bom? Fiquem com Deus.